Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E a publicação dessa semana ela é uma passagem da Bíblia, de Efésio, que trata justamente de você bloquear energias negativas de qualquer natureza. Eu vou ler aqui a publicação para em seguida comentar a respeito. Vamos lá então. Olha que mensagem sensacional tirada da Bíblia. Vamos lá. Tomando sobretudo o escudo da fé, com os quais podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Essa passagem está em Efésio, capítulo 6, versículo 16. Daí continua. Esta frase diz tudo sobre ter fé para vencer o mal, seja ele de origem humana ou não. Então presta muita atenção nisso. Tomando sobretudo os escudos da fé, com os quais poderá apagar os dados inflamados do maligno. O escudo da fé. Apagar os dardos inflamados do maligno. Isso leva a considerar uma seguinte questão. O que seria o escudo da fé? É simplesmente você acreditar. Você acreditar que você está protegido. Pois a nossa mente, o nosso espiritual tem um poder incomensurável. Então você tem que, acima de tudo, tem que acreditar na força divina te protegendo, colocando o escudo da tua fé sobre você, que vai apagar e neutralizar todos os dardos do maligno. Dardos do maligno nada mais são do que energias negativas que estão aí no ambiente. Então a palavra-chave para você ter esses escudos é a fé. É você acreditar. E o ato de acreditar é ter fé em. Então você acredita, você tem fé em. Então, baixar os escudos da fé para neutralizar os dardos inflamados, para apagar os dardos inflamados do maligno. Então, o primeiro ponto que você tem que ter em mente é acreditar. Acreditar que você está protegido, acreditar que você tem um escudo em volta de você que vai te livrar de todos os males, todas as energias negativas, todos os dardos inflamados do maligno. Tem também duas condições importantes que eu queria passar em relação a isso para complementar o seu acreditar, para complementar a sua fé. Tá? Tem também duas condições muito importantes que você tem que perder para você aumentar a sua fé, para você aumentar o seu ato de acreditar, para você simplesmente colocar o escudo da fé sobre você. E são duas condições que você tem que perder. As condições são a sua culpa e o seu medo. Isso que eu vou falar agora tem basicamente embasado naquele livro Um Curso em Milagres, pesquisa a respeito, o livro Um Curso em Milagres. O que eu vou falar agora está baseado no estudo desse livro Um Curso em Milagres. Perder o medo. Você tem que perder o medo de quem você é. Você tem que perder o medo de situações ilusórias. O medo ele existe sob duas condições. A primeira condição é uma condição benéfica, pois o medo ele está relacionado, esse tipo de medo benéfico, ele está relacionado à sua autopreservação, a preservação do seu corpo físico e da sua mente. Então, como que funciona? Você não vai andar no parapeito de um prédio no 20º andar, você vai ter medo. Você não vai entrar num mar ou num rio que estejam muito agitados, você vai ter medo. Você não vai atravessar uma ponte que está prestes a cair, a ruir. Você vai ter medo e vai recuar. Então esse é o medo no sentido da sua preservação, de preservar o seu corpo, preservar a sua mente. Então esse é o medo benéfico, que você não vai sair correndo risco por aí de se machucar ou até de morrer, seja lá o que for. Agora tem um tipo de medo que ele não é benéfico. É o medo das ilusões. Às vezes você pensa que uma coisa está acontecendo, você tem medo de alguma coisa, mas aquela coisa é simplesmente uma ilusão da sua cabeça. Essa coisa realmente não existe. Então você está com medo daquela coisa que não existe.
Isso é a sua mente gerando um medo irreal sobre você. Isso te impede de crescer. Pois um medo também que não é muito benéfico é aquele medo que te impede de crescer. Porque assim, na vida, se a gente não correr alguns riscos, a gente fica estagnado na vida. A gente só evolui, a gente só corre, a gente só avança se a gente correr alguns riscos na vida. Riscos calculados, né? Desde que o medo benéfico não tenha colocado algum empecilho naquele risco. Então, assim, nós temos que correr riscos na nossa vida para a gente sair da estagnação, para a gente avançar, para a gente evoluir. Então isso é um medo, esse medo que impede você de crescer é um medo maléfico, vamos chamar assim na falta de uma palavra melhor, né? É um medo irreal, é o medo das ilusões. Tá? Então perca esse medo, utilize a sua razão, utilize a sua intuição. E se for o caso, vá em frente, corra o risco e vá em frente, progrida, evolua, tá? Não fique estagnado. E para isso você tem que correr alguns riscos. Então esse medo que te impede você de correr alguns riscos calculados, alguma coisa até simples demais, é um medo que não seria muito benéfico para você. Então em questão do medo, é um sentimento que você deveria perder também, pois Deus é contigo e tudo vai dar certo na sua vida. Se você mentalizar, se você acreditar nessa frase, você pode ter certeza que você vai evoluir. Então olha aí só, o termo acreditar novamente. E o sentimento de culpa, né, que é um sentimento que você também tem que perder. Claro, são poucas as situações em que alguém erra de forma voluntária. Ah, eu vou errar nisso, eu vou fazer isso, eu vou fazer essa maldade, né? Existem sim muitas situações em que as pessoas fazem maldade, sim, mas isso é intrínseco da pessoa. A pessoa já é má por natureza. Agora uma pessoa como nós aqui, pessoas normais, vamos dizer assim, tá? A gente não pratica erros de forma voluntária. Isso é muito raro acontecer. Eu vou fazer isso, vou fazer tudo errado. Não, não é assim. Nós somos seres imperfeitos e nós estamos sujeitos a errar. E quando isso acontecer, que sirva de lição, aprendizado, mas nunca de culpa. Tá? Pois a culpa é um sentimento negativo. O próprio livro, Um Curso em Milagres, ele cita diversas vezes aquilo que chama de inculpabilidade. Tá? O nosso perdão pela nossa inculpabilidade. Então presta muita atenção nisso, reflete bastante sobre isso. Sempre enaltecer o sentimento da fé, de acreditar, e perder o medo do medo, perder o sentimento do medo ilusório e da culpa ilusória. Tá ok? Esses são os 3 pontos principais que teriam que ser relatados aqui para você manter o seu escudo da fé. E para finalizar, eu quero citar outras 2 passagens bíblicas, tá? Que vem bem muito de encontro àquilo que eu estou citando agora. Bom, 2 passagens bíblicas exatamente nos Salmos. O Salmo 23 tem um versículo muito importante para isso que está sendo relatado agora, que diz da seguinte forma: E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Presta muita atenção nesse versículo, pois esse versículo tem tudo a ver com o que está sendo exposto agora para você, tá ok? E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Olha o medo aí de novo. Eu não temeria mal algum. Então foi isso que eu falei sobre você perder o medo, para que você possa baixar os seus escudos da fé. Reflete bastante sobre isso. E um outro salmo que eu queria citar é o Salmo 70. O Salmo 70 ele é muito propício a te dar proteção sobre energias espirituais, sobre energias astrais, sobre energias negativas. Se o Salmo 91 ele é um salmo para a tua proteção do seu corpo físico, o Salmo 70 é um salmo para proteção do seu etéreo, proteção de você contra energias, né? Contra energias negativas, proteção sua contra os dardos inflamados do maligno. Então, quando você tiver a oportunidade, dá uma lida no Salmo 70,
que ele vai ser muito bom também nessas questões de proteção espiritual. Se o Salmo 91 é proteção material, o Salmo 70 é proteção espiritual. Então era isso que eu queria passar. Muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho. Gratidão. Ficamos todos com Deus. Uma ótima semana.